Olá, manas, manos e menes. Meu nome é Bruni Derotzi e você está escutando o Derotzi Podcast. Para você que chegou aí de paraquedas e não está entendendo o que está acontecendo, chegou aqui do nada, eu indico para você escutar o episódio 1 de apresentação, onde estarei falando um pouquinho sobre a ideia do podcast, os programas que vai rolar nele, um pouquinho sobre mim, um pouquinho sobre tudo. E como você pode também estar ajudando para que esse podcast continue. Para quem está em dia, fique sabendo que você está ouvindo o primeiríssimo episódio do Inário, um programa que tem o intuito de falar sobre música e tudo isso que ronda essa indústria musical. E diferentemente dos outros programas, esse programa é dividido. Eu estou aqui com Roma. Dá um oi, Roma. Oi, pessoal. A ideia do Inário é uma divisão entre nós duas, vai ser praticamente sempre nós duas falando sobre música, às vezes pode rolar de estar só eu ou só a Roma, mas a ideia é essa divisão mesmo, nós duas estar falando sobre assuntos, sobre música. E nesse primeiro episódio a gente resolveu falar sobre o Fleetwood Mac, que é uma banda que a gente gosta e que tem uma história muito louca assim, que daria um filme muito bom. Eu já pensei no roteiro, já vontade de escrever e mandar pra fazer um filme, porque é uma história bem legal, assim. Mas não vou me entrar agora nesse assunto, que é pra depois. Mas antes disso, vou deixar a Roma aqui se apresentar, porque você já me conhece, quem ouviu da apresentação já ouviu eu falando sobre mim e tudo mais. Eu vou deixar um espacinho aqui pra Roma se apresentar. Olá, pessoal. Bom, eu sou Roma. Como o Bruni disse, vou fazer parte desse digníssimo quadro Inário. Estou muito feliz de fazer parte disso, porque a gente vai falar sobre duas coisas que eu gosto muito de falar, que é fofoca e música. Então, estou muito animada para esse projeto novo. Espero que venham aí muitos e muitos episódios de muita fofoca e muita música. E é isso. Vamos conversando, vamos conhecendo coisas novas, bastidores e tudo que a gente sabe sobre esse mundinho aí. Arrasou. E antes da gente entrar no assunto que dá nome a esse episódio, eu decidi trazer uma provocação assim para nós duas, pra gente falar um pouco sobre como a música nos impacta, né? Porque tanto eu sei que tanto você quanto eu somos pessoas que é movimentada por música, né? Eu mesma desde pequena. Então eu vou trazer essa pergunta assim de como a música impactou nossas vidas, né? E começa você, Roma, que eu já tô falando demais já. Bom, eu sou uma bichinha dos charts, né? Desde que eu me conheço por gente. Quando eu era muito criança, assim, eu sempre morei numa cidade muito pequena que não tinha muito acesso a muitas coisas da cena musical. Então, muitas das coisas eu fui conhecer só depois de maior. Mas eu lembro desde muito pequena, assim, ouvir muita rádio. Eu adorava ouvir Jovem Pan. E eu gostava de pegar o meu caderno e ficar anotando, assim, as melhores, as mais tocadas. Eu gostava de ficar fazendo meus charts, assim. Eu fazia meu Hot 100 da Billboard em casa, pra ficar vendo quais músicas eram as mais tocadas. E aí, conforme eu fui crescendo, chegou a internet, e aí a gente foi pesquisando mais coisas. Aí eu fui entrando no mundinho das músicas alternativas, porque eu gostava de ser diferentona. Aí fui pesquisando cada vez mais, descobri o mundo da crítica, e hoje eu sou viciado em música. Eu passo o dia inteiro pesquisando sobre música, descobrindo gênero novo, artista novo, e eu adoro. Não sei o que seria de mim sem a música e sem essas pesquisas todas aí. Bafo. Eu também ouvia muita Jovem Pan e a Mix também tinha Mix. E eu também eu adorava o programa. Eu sempre gostei muito desses programas de as mais escutadas, top 5 mais escutadas. Era melhor. Sim, e aí eu adorava, assim, e eu tinha um MP3 que gravava, né? E aí eu ficava gravando as músicas que eu mais gostava pra poder ficar ouvindo depois. Mas eu acho que o que mais me impactou na música, assim, o momento que eu acho que eu fiquei, nossa, eu amo música, a música me movimenta, eu acho que foi a geração MTV, né? Que a gente faz parte da geração MTV. E eu acho que o meu gosto musical, ele foi muito construído por causa da MTV. E eu gostava tanto dos programas de mais escutadas, né? Dos pop saindo, né? Da Lady Gaga, Katy Perry, que na minha época, assim, que tava saindo. E sempre, ai, quando assim, o clipe novo da Lady Gaga vai passar lá
Como era o nome do programa? Acesso MTV, não era? Acesso MTV, era Isso. tudo. Aí eu lembro de umas épocas que eu estudava de tarde, que eu saía correndo da escola, eu saía às 6h30, o Acesso MTV começava umas 7 horas, eu acho. Eu saía correndo da escola pra poder ver o clipe da Lady Gaga, ver o clipe da Katy Perry, enfim. Mas eu acho que o que me mudou, na verdade, foi a MTV de madrugada. Amo. A Mix TV de madrugada. Porque de madrugada começava a tocar aquelas músicas mais desconhecidas, assim, né? Mais antigonas. Eu lembro que eu já conhecia a Madonna, já vi outros clipes da Madonna, mas eu acho que o momento que eu olhei, que eu me apaixonei pela Madonna foi quando eu vi o clipe de Justify My Love. Nossa. De madrugada na MTV. E aí eu fiquei tão assim, tipo, meu Deus do céu, eu amo essa mulher, agora eu sou cadelinha da Madonna, Sim. e até hoje eu sou. Então eu acho que me impactou muito assim essa geração MTV. E aí foi a partir disso que eu fui gostando, né? Os VMA. E aí foi nesse momento que eu fui adentrando mais essa coisa da música. E foi aí que eu fui conhecer. Aí com a internet também, né? Fui conhecendo outros artistas, né? E aí também entrando nesse mundinho indie. Mas eu acredito que eu sou uma pessoa muito eclética, assim, eu escuto de tudo. Eu acho que eu só tenho preconceito de sertanejo universitário. É aquilo, né? Eclética de verdade, né? Porque tem muita gente que fala que é eclética, mas gosta de 2 ou 3 gêneros musicais no máximo, né? Sim, sim. Ah, eu escuto de tudo. Eu escuto música clássica, MPB, rock, samba, funk. Só sertanejo universitário que não Não, desce mesmo, o gente. sertanejo universitário, o problema é a cultura, né? As músicas até podem ser É, boas, tem uns feminejos lá, mas a cultura não desce. Mas eu também sou assim com música. Eu acordo ouvindo, sei lá, Beethoven, vou dormir ouvindo Calcinha Preta. Porque é sobre pluralidades, né? mas é que tipo assim, eu gosto do sertanejo, eu gosto daqueles modão antigo. Eu Sim, cresci ouvindo Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e bichinhos do Chororó, interior, né? enfim. Sim, bem isso, mas não a nova geração, mas é bem específico, Aham. essa galera mais sertanejo universitário. Tipo, eu não vejo muito a Marília Mendonça como sertanejo universitário. Pra mim ela já Eu faz acho que ela tá parte entrando numa de outra. um pós-universitário ali, né? Sim, mas é aquela específico de ficar, ai, beber, ai, Uhum. mulher, ai, eu saio pra balada com camada amarelo, ai, eu não gosto. Mas enfim, a gente não tá entrando nesse assunto, né? Aqui não é pra falar de sertanejo universitário. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Eu só trouxe essa proposta pra gente falar um pouco de como a música, né, nos impactou, pra também, né, entenderem por que a gente tá fazendo esse podcast e tudo mais, por que a gente gosta. Então, tem mais alguma coisa pra falar? Por mim é isso. Então, bora pro assunto, né? Vamos falar do barraco de Fazer as casal. fofoca tudo, né? Porque Vamos, o vamos. nome do álbum é Rumors, não é à toa. Rumores, boatos, fofocas, casos de família. Então, bora lá, gente. Então, gente, agora nós vamos entrar no assunto Fleetwood Mac. E antes da gente começar, né, a falar o babado confusão, vamos falar um pouquinho sobre a banda, né? Pra quem não conhece, enfim. Eu também não conhecia, não recente, né? Porque já faz um tempo já. Mas eu conheci o Fleetwood Mac pela Stevie Nicks, quando ela participou do American Horror Story, da segunda temporada de Coven, né? Que ela aparece lá cantando. Então, pra quem não conhece, eu acho que vai reconhecer ela pela série. Então aí eu comecei a ouvir os álbuns solos dela e depois eu fui conhecer a banda. Eu acho que esse caminho é comum, assim, de toda gay, né? Porque o meu também foi assim, eu conheci o Fleetwood Mac através da Stevie Nicks, porque ela é bruxa na vida real, né? Então, tem aquela nossa fase emo ali, assim, 2011, 2012, aí eu me enfiei nos trabalhos dela e depois eu fui conhecer o Fleetwood. Na verdade, meu pai tinha um vinil do Fleetwood Mac, que era tipo as melhores músicas dele. Eu ouvia muito aquele vinil, então eu conhecia só algumas músicas. Só depois que eu fui ver, que eu fui ouvir o Rumors mesmo, e aí eu descobri que algumas das músicas daquele melhores hits dele estavam nesse álbum, assim, mas nunca tinha visto o trabalho inteiro também. É que eu vou ser sincera que eu acho que o Fleetwood Mac é marcado por esse álbum, né? Porque Exatamente. os outros álbuns não teve
Teve alguns hits, assim, eles continuaram com muito sucesso depois desse álbum, mas eu acho que esse álbum é tipo único, assim, é um clássico É. que marca, assim, que marcou a banda. Até pegando a trajetória deles, assim, eu dei uma pesquisada antes e, tipo, tem o álbum anterior, que eu acho que, se eu não me engano, esse álbum anterior, inclusive, a Stevie Nicks ainda não fazia parte. E ele é muito bem aclamado pela crítica. Depois veio o Rumors, que é literalmente o auge da carreira deles. E depois é só decadência. Conforme É, eles vão lançando o álbum, as críticas vão piorando cada vez mais, assim. Então, é, acho que o trabalho foca nisso ali. sim, e é uma banda antiga, né? Já entrando aqui na cronologia, já vamos entrar na cronologia. O Fleetwood Mac, ele foi criado em 1967, em Londres, e eles não era a formação que eles tinham não era com a Stevie Nicks. A Stevie Nicks entrou bem depois, assim, na banda. É, a primeira formação foi com Peter Green, Jeremy Spencer, John McVie McVie. e Mike Fleetwood, que aí vem o Fleetwood Mac, né? O Fleetwood do título Basicamente da a banda. dona, né? Sim, tanto que é o Mick, né, que continua na outra formação, né? Ele é o É, único que. ele é meio que a única pessoa, assim, que, tipo, a banda já passou por 300 formações e ele é a única pessoa que meio que persiste em todas elas, assim. Exato, é o chefe, né? O dono, tem o nome, né? É O o nome dono. É, o dono da banda, tanto que é o se ele sair, Fleetwood, a banda né? acaba porque ele leva o nome junto, né? Exato, é que nem a Meredith Grey do Grey's Anatomy. Se a Meredith Grey Exato. sair da Grey's Anatomy, qual é o sentido de continuar, né? Mas enfim, essa primeira formação, né, do Fleetwood Mac passava mais por um rock clássico, um blues, assim, era muito diferente. Você pegar os primeiros álbuns do Fleetwood Mac, é muito diferente da proposta que ele trouxe no Rumors e em diante, assim. Aí foi ali pelos anos 70 que o Peter Green deixa a banda e aí a Christine McVie, esposa do John, adere ao grupo. E aí a Christine foi entrando, aí depois foi desenvolvendo outros sons, eles foram trabalhando. É, a Christine, quando ela entra, ela começa a trazer essa sonoridade mais puxada pro que a gente conhece, assim, né? Porque ela vai para tocar teclados e sintetizadores, então ela começa a tirar um pouco a banda dessa linha do blues, do rock clássico e vem mais para essa linha eles chamam de soft rock, né? Que é uma coisinha mais alegrinha, assim. E a Christine começa a dar também uma outra cara, né? Ela vira designer das capas das bandas. Eu acho que a capa de 73, se eu não me engano, ela que desenhou. A de 70 também. Umas capas super psicodélicas, eu acho um tudo, inclusive. E ela vem trazendo essa nova sonoridade pra banda. Aí é que começa, né, os babados de confusão na banda, né? Já começam. É, começou a envolver família, né? Porque o John trouxe a esposa, aí começa a envolver família no negócio, aí começa as tretas, né? Nessa época que a Christine entra, né? Tem também um período aí que um dos membros da banda, que era meio que da banda de apoio, ele não ficava na banda oficial, né? Ele é pego traindo o Mick Fleetwood. Na verdade, ele trai o Mick Fleetwood com a esposa é pega traindo, né? E aí o Mick demite esse cara, que ele chama Bob Weston. E depois desse escândalo aí, a banda entra num hiato e fica um tempo sem produzir nada. E também, além desse acontecimento aí, né, do Mick ter descoberto a traição da esposa, logo nessa época a banda também sofre um rolê de direitos autorais com o empresário deles. Como eles estavam nesse ato, o empresário criou umas cláusulas no contrato lá e meio que começou a ter poder sobre os direitos do nome da banda, né? E aí naquela época virou mó treta, porque eles não podiam se apresentar usando o nome de Fleetwood Mac, porque se eles fizessem isso, eles tinham que pagar direitos autorais pra esse cara. E aí tava mal nesse rolo, né? Tanto que esse cara, inclusive, tentou lançar uma nova banda com uma outra formação, que eles chamavam de o novo Fleetwood Mac. E aí ele tentou lançar essa nova banda, porque aí ele ia proibir de vez os caras de usarem o nome. Nossa, eu não sabia Só que dessa. aí o Mick e a galera foi na justiça, correu atrás disso. Aí parece que esse rolê durou tipo uns 2 anos, assim, 2, 3 anos. E eles conseguiram ganhar a causa e tomaram de novo o nome da banda. E aí foi logo depois desse rolê que eles se organizam para mudar para os Estados Unidos, na Califórnia, né? Então eles saem de Londres e vão para os Estados Unidos.
E aí começa mais treta ainda. Ah, é. Não, não, sério, gente. Essa banda é só treta atrás de treta. Eu nunca vi uma banda tão tretosa, Exato. assim. Os Beatles. Isso porque não chegou ainda nem na parte da gravação do Rumors mesmo, né? Que é o Sim, caos todo, que assim. é o caos todo, mas anteriormente, vocês acham que a história do Beatles é doida? Eu não sei dessa banda. Sim. Mas, assim, eu acho que é quando eles mudam para os Estados Unidos, né? Pra Califórnia, Uhum. ainda nessa época que tava vindo essa efervescência cultural, né? Dos anos 70 do hippie, né? Do movimento hippie, né? Da droga, rock and roll e tal. Que aí eu acho que eles Uhum. adentraram, né? E começaram a mudar um pouco a sonoridade, né? Indo pra um lado mais pop, um lado mais psicodélico, né? Eu não sei. Eles se identificam com Uhum. rock psicodélico? Eu não Sim. lembro dessa. Tem um pouco de influência. Ele é mais pra essa linha do soft rock, assim, né? Mas é muito dentro desse. É do soft rock e do pop rock, porque é muito isso que você falou. Nessa época, final dos anos 60, ou melhor, final dos anos 70 ali, tá no auge, né? Tem muitas influências dessa coisa dos sintéticos, tem muitas bandas trazendo essa sonoridade, eles acabam aderindo a isso também. E aí, porque quando eles chegam lá nos Estados Unidos, nesse período também, o Bob Welch, que é um dos principais integrantes da banda, né? Que ele foi um ponto importante para a carreira da banda, assim. Ele deixa a formação principal da banda. E aí, chegando nos Estados Unidos, o Mick vai atrás de caçar um novo guitarrista, né? Porque era o Bob meio que dava essa característica do blues, assim, pra banda. E aí foi quando ele foi caçar um outro guitarrista. Ele estava conversando com o Keith Olsen, que futuramente vem a ser o engenheiro de som do Fleetwood Mac. Mas na época que ele estava em processo de contratação do Keith Olsen, o Keith apresenta para eles o Lindsey Buckingham, que vem a ser depois um dos integrantes da banda, né? E aí ele apresenta um trabalho, porque até então o Lindsey tinha um trabalho com a Stevie Nicks, que eles eram uma dupla. E aí o cara ouve esse trabalho, gosta muito da sonoridade e convida o Lindsey para fazer parte do Fleetwood Mac. Só que aí o Lindsey fala, eu só entro se a minha esposa entrar também. Ou melhor, namorada, né? Porque na época eles eram namorados. E aí ele meio que aceita, né? E daí foi nessa época que o Lindsey e a Stevie Nicks entram na banda. E aí a sonoridade muda de vez e vem pra essa coisa do soft pop, né? Sim. Foi lá pra 75 que isso aconteceu. E é quando eles lançam o 10º álbum da carreira. Eu tinha falado que esse álbum, que é o anterior do Rumors, ainda não tinha Stevie Nicks, mas na real ela já tá nesse. E aí esse 10º álbum foi o álbum que marca o primeiro sucesso de vendas assim deles, né? Eles venderam horrores e eu não lembro os números exatos, mas era um número muito bom para uma época que comprar álbum físico não era uma coisa muito bem disseminada, né? Sempre foi uma coisa meio elitista, né? E eles conseguiram vender bastante cópias e foi o primeiro sucesso de vendas dele, né? Que é o álbum de 75 que tem o nome de Fleetwood Mac, né? O nome da banda. Sim, esse é um ponto interessante, né? De falar assim Uhum, que o Fleetwood Mac, por mais que eles já tinham lançado vários álbuns, né? Porque o uhum. 10º álbum, né? Pra mim 10 álbuns é bastante coisa, Sim, assim. muita coisa. Eles não eram uma banda muito famosa, né? Eles não eram muito conhecidos, assim. Eles eram bem independentes mesmo, né? É, porque foi exatamente isso. Logo depois que eles lançam, né, em 75 esse álbum, aí começa o caos, porque aí eles começam a focar no novo projeto, né? Porque como eles perceberam que isso deu certo, aí eles falaram, a gravadora começa a exigir também que assim, bom, agora vocês precisam criar um material que supere o anterior, porque as expectativas já estão lá no alto, né? E aí a gente precisa agora manter esse sucesso aí. Só que aí nessa época começa todo mundo a O tretar entre si bafafá. ali. Começa a bafafá. Foi nessa época que o John e a Christine se separam. Eles estavam num casamento de 8 anos já, mas aí eles se separam. E o Mick descobre uma nova traição da esposa dele. Então foi corno 2 vezes, que ele soube, né? A Que gente não ele sabe. Que soube. ele Que soube, né? ele Porque soube. se ele soube de 2 vezes, imagina quantas outras vezes ele não foi corno sem saber. E também nesse meio tempo, para ajudar, a Steve e o Lindsay estavam brigando horrores, né? Porque Sim. eles eram namorados, né? Então, namorado com droga nessa época sempre vivia brigando. E. E esse é um ponto muito interessante também de falar que pra gente fazer esse roteiro, pegar essa coisa, a gente ouviu um documentário, né? Que Uhum, vai ser até uma indicação nossa pra quem quiser saber mais.
foi o Classic Albums, né? Que é uma série, eu acho que de Londres, eu acho que é britânica a série. Que cada episódio da série vai falando sobre um álbum em específico e falando sobre a produção. E ele chama a galera que participou e tal pra contar. E aí a Stevie Nicks mesmo fala, eles usavam muita droga nessa época. Muita droga. A Stevie Nicks disse que Sim. ela parou de usar drogas, eu acho que lá pelos anos 80, mais ou menos, quando ela percebeu que o nariz dela podia cair. Que tava, tipo, tanto que ela cheirava, o nariz dela tava fudido, assim. Se ela continuasse nisso, podia cair, sabe, o nariz dela, a cartilagem. E aí, tipo, eu fico pensando, caralho, mano, eles deviam cheirar muito. É porque era um período extremamente conturbado, né? Porque você imagina, já tem a pressão psicológica de você ter que produzir um novo álbum que seja um novo sucesso de vendas. Então já fica com essa pressão de tipo, a gente criou algo muito bom, a gente precisa se superar. Só que aí nesse meio tempo tá todo mundo com relações quebradas. E eles por questões profissionais, eles mantiveram a formação da banda, ninguém saiu, ninguém entrou. Mas eles estavam naquele clima péssimo, que eles só se relacionavam profissionalmente. Era uma coisa só de tipo um perguntar pro outro se o tom da música tava certo, se precisava gravar de novo ou não. Mas aí Uhum. você imagina a torta de climão, né? Era tipo um de férias com o ex num estúdio de gravação, porque Sim, tava todo mundo ali separado, brigado, e tinha que gravar um álbum incrível, mais incrível do que o anterior. E sim. aí era isso, né? Todo mundo cheio da droga e do álcool. Foi a época que eles mais abusaram para poder suportar esse clima pesadão aí. E também essa época era tido como descolados a droga, né? Era a época Exato. do movimento hippie, do rock and roll, então era muito Uhum. tipo, a gente não tinha essa discussão que a gente tem muito hoje, né, sobre redução de danos, sobre uso Sim. consciente, enfim, outras visões, né? Naquela época era tipo, mano, usando drogas adoidados, várias drogas ao mesmo Uhum. tempo, sabe? Sem muita consciência, sem muito. Nossa, é doidado, assim, é bem diferente do que a gente teve hoje, né? Ainda mais quando muita gente dessa galera que morreu jovem, né? Tipo, dessa época também. E aí eu acho que isso só foi mudando mais hoje em dia, ainda mais quando aconteceu os casos com a Britney, né? Com a Amy Winehouse. Eu acho que depois disso que as pessoas começaram a ter uma consciência maior, assim, Uhum. de que as drogas não é tão descolada, assim, sabe? Não é tão não é tão da hora assim você viver louca, sabe? Viver fora da Sim. realidade. Isso acaba com a sua vida de uma certa forma, sabe? É que eu acho que antigamente tinha muito essa coisa da figura do rockstar, né? Porque como a gente não tinha internet na época, é, tudo ficava debaixo dos panos. Então essas histórias de bastidores, elas só vinham assim, tipo, quando você assistia um documentário, quando você ia ver um backstage de alguma gravação que eles fizeram. Então era muito difícil das fofocas chegarem na velocidade que chega hoje em dia, né? E aí acaba que esse tipo de assunto não é muito debatido, né? Porque tem essa imagem do rockstar que todo mundo queria ser. E o que você vê dos artistas é isso, a pessoa, tipo, toda lá esotérica, foda-se da vida, e ela usa drogas porque é legal. Só que ninguém tinha noção, pelo menos não na época, do que acontecia por detrás, né? Que tava todo mundo enfiado nas drogas para poder suportar o quão insuportável era eles gravarem juntos esse álbum, né? E aí foi isso, né? Tipo, eles tiveram um processo de gravar esse álbum de uma forma bem minuciosa, né? Porque, de novo, tinha essa preocupação muito grande deles criarem um sucessor de um álbum que já era muito bem recebido. E aí eles passaram praticamente o ano de 76 inteiro remasterizando músicas e regravando coisas e pegando cada detalhe para que o lançamento fosse impecável. E aí foi bem no comecinho de 77, em 4 de fevereiro de 77, e eles lançam o Rumors, que aí vem a ser um dos maiores clássicos da história do rock, assim. E até hoje é um álbum super bem falado, né? Agora vamos entrar mais assim nos detalhes dessa produção, né? Que eu acho que rolou muita coisa, né? Então, só para contextualizar o que a gente já contou, né?
Eles estavam numa nova formação, uma formação feita por dois casais, né? Dois não casais mais, né? Dois não casais, né? Dois não casais que estavam juntos, mas terminaram em um corno. Aquela, né? Basicamente, né? Então, isso começou a se refletir muito nas letras das músicas, né? Que eu acho que é o mais interessante, assim, a gente trazer. Porque no Flatwood, né, tinham três compositores, né, mais fortes, né? Que era a Stevie Nicks, né, o Lindsay e a Christine, né? Eles eram os compositores maiores, assim. E se a gente pegar a questão Stevie Nicks e Lindsay, que né, eram pessoas que estavam juntas, namoraram, trabalharam junto antes da banda, né? E aí eu acho que é o mais forte que rola no álbum, assim, porque já entrando mais na questão das músicas, assim, tem músicas que o Lindsay escreveu músicas falando sobre a Stevie Nicks, e a Stevie Nicks escreveu música falando sobre o Lindsay, e aí, tipo, você vai pegando as letras das duas, e você vai ficando tipo, nossa. Dreams, que é a música mais famosa do Fleetwood Mac, eu acho que Ever, né? Eu acho que é a música mais bombada, mais conhecida. Foi escrita pela Stevie Nicks, né? E ela era uma resposta quando ela ouviu a música... Ai, peraí. Second Hand News, que é a música que abre o álbum. Que foi a que o Lindsay gravou nesse contexto também, né? Não, tem uma outra também, o Never Going Back Again. É a terceira faixa. Eu acho a Second Hand News também mas eu acho que a Never Going Back Again é mais forte, assim, a letra. Porque a letra ele fica falando assim, você me levou pra baixo, você acabou com a minha vida, e a gente nunca vai voltar junto, eu nunca mais quero você na minha vida. E tipo, a música é pra Stevie Nicks, que tá tipo. Sim. E aí eu lembro, até no documentário, né, que eu comentei aí, ela fala isso, que ela ouviu a música, ela falou, nossa, ele tá tendo uma visão muito negativa do nosso final de relacionamento, e eu não tô tendo essa visão. Aí ela foi lá e escreveu Dreams como resposta, né? Dreams tem essa pegada um pouco mais agridoce, digamos assim, né? Porque o Lindsay tava num momento revolts, né? Ele falou tipo, a gente acabou o relacionamento, você vai sofrer muito, eu vou sair com um monte de mulheres e não vou lembrar mais de você. E aí a Stevie Nicks foi num rolê assim, tipo, calma, não é bem assim. Tipo, a gente aprendeu coisas juntos, foi legal enquanto durou, mas também não precisa ter revoltas, porque talvez essa vida mundana, né, entre aspas, aí que você vai ter nesse pós-término, não vai te trazer os prazeres que a gente teve juntos, né? Então ela dá mais ela vai numa versão mais madura, assim, né? Total. E, tipo, o que eu gosto muito do álbum é que a ambientação das músicas te deixa, né? Depois que você sabe do contexto, das fofocas, tudo, o ambiente que cada música cria tem muito essa intenção, né? Tipo, quando você ouve Dream, você fica ali, parece muito que você tá numa viagem de carro, quando você encosta a cabeça na janela e fica olhando a paisagem, assim, pensando na sua vida, né? Tipo, as merdas que você fez e que você se arrepende, né? Então, é muito nisso. E tava rolando várias coisas também dentro da produção, né? Eu pelo menos quando procurei, eu achei pouca coisa assim mais detalhada, que eu acho que é uma coisa que eles não gostam de ficar falando muito, né, sobre os babados. Mas tem umas fofocas que vai surgindo, por exemplo, a Christine parece que ela terminou com o marido. A Christine era casada, né? Eles eram casados mesmo, né? Só o Lindsay e a Stevie que eram namorados, né? Os outros casados. Eu não sei se eles têm filhos, você sabe? Eu não cheguei nesse nível, assim, mas Acho que não, né? Eu acho que eles não teve filhos, não, né? Mas enfim, eu lembro assim que a Christine, ela começou a pegar um cara que eu acho que trabalhava na produção de som, eu acho. Ela começou a pegar alguém que tava fazendo parte da produção da banda, assim, de que fazia alguma coisa da banda. Eu não sei se do Rumors em si ou era uma. Enfim, mas era uma pessoa conhecida. E aí ela conta que, tipo, ela começou a ficar com esse cara, mas aí não tinha como levar ele, né, no rolê, assim, não tinha como ficar com ele lá no negócio, porque o ex-marido dela tava lá, e aí tinha todo um climão, né, porque, enfim, o término não foi conturbado, né, e tudo mais, então tem essas coisas, assim, também, e sempre contam, né, também a energia negativa que ficava dentro do estúdio, porque para as pessoas mais leigas, assim, que não entendem,
essa questão da produção musical, né, eles ficaram um ano, né? Era um ano, tipo, praticamente todos os dias se encontrando e tendo que conversar, dialogar como vai ser, que música vai entrar, que música não vai entrar, o que pode melhorar. Então imagine, isso já é desgastante, né? Isso já é um desgaste. Imagine o desgaste maior quando tem esse climão desse término que deixa a situação mais insana. Então era uma coisa que eles não se aguentavam ficar juntos dentro do mesmo espaço, mas eles eram obrigados a estar porque eles precisavam produzir esse álbum e esse álbum tinha que acontecer. Então, uma coisa que todo mundo fala, assim, que a situação tava tão insuportável, que eles estavam querendo acabar, assim, não lançar o álbum, desistir. Parava, não, para de gravar, vamos acabar com isso daqui, que não dá mais, assim. Então imagina, né, e isso com drogas, né, envolvendo drogas também, todo mundo chapado, drogado, a pressão, né, de gravar, enfim, uma loucura, assim, imagino que deve ter sido uma pessoa muito louca. Uma coisa que eu acho que é mais fun fact, assim, que é legal de falar também, que você comentou das músicas que entram no álbum e tudo mais, né? É legal de lembrar que nessa época a mídia física que era vendida era o vinil. E o vinil ele tem uma limitação física por si só, né? Que se eu não me engano, chega a ser. Um álbum tem que ter, tipo, no máximo 40 minutos para que você consiga colocar todas as músicas dentro do vinil. E aí tem toda a questão da disposição, né? Porque o vinil tem dois lados, então você tem que pensar em quais músicas vão pro lado A, quais vão pro lado B. E aí também tem essa organização, né? Até teve uma música que a Stevie Nicks gravou, que ela diz que gosta muito, que é Silver Springs, que é uma música que não entrou pro release oficial do álbum na época, por conta dessa limitação do vinil, né? Ela só entra depois nas versões deluxe, que vem quando a mídia física já é o CD, e tem algumas outras versões de estúdio, que aí a música veio a aparecer como uma bônus, assim, né? Uma faixa bônus. Mas aí tinha essa questão também de limitação, né? Aí, inclusive falando sobre versões deluxe, tem uma versão, acho que é deluxe do Rumors, que tem uma versão demo de Dreams, que é uma coisa mais visceral, assim, mais voz e violão, tipo uma coisinha acústica, digamos assim. Que é a primeira versão que ela fez, né? Que ela fez lá dentro do quarto. Que tem a história, né? De que a Stevie Nicks escreveu a música numa noite. Que ela foi, que ela não conseguia dormir, alguma coisa assim. E aí ela foi lá pro quartinho dela, pegou o violão e começou a compor e cantar, né? E aí. Foi numa sentada, assim. Numa sentada, assim. E aí eu lembro também que ela disse que quando ela mostrou a música pro pessoal, o pessoal não gostou da música, né? O pessoal não tinha gostado da música quando ela lançou. Isso parece que é uma sina, né? Porque várias vezes eu ouço vários artistas falarem que as maiores músicas de sucesso deles são as músicas que eles menos gostam, né? Então, tipo, acho que com o Dreams foi diferente. Mas eu acho que Stevie Nicks gostava da música. Eu acho que a banda que não tava querendo. Mas ela falou, não, a música é boa, vamos, continua, assim. Aí eu acho que foi até o Lindsay que deu uma mexida, né? Tipo, deu uma melhorada, pensou em outras ideias e tal. E aí deu um outro tom pra música. E aí acabou virando o maior sucesso da banda, né? Até hoje, assim. É isso. Tanto que graças a Stevie Nicks. Graças a Stevie Nicks. E aí, tipo, até hoje, né? O Fleetwood Mac deu uma aparecida maior por causa do TikTok aí, né? Que deu uma redescoberta da banda. E foi por causa de Dreams, né? Foi a música que voltou aí dar uma estourada. Então ela é uma música bem atemporal. Não é a minha favorita do álbum, mas a gente entra nesse assunto. Não dizendo que ela é ruim, eu gosto muito de Dreams, mas... É legal de falar até dessa coisa, né, da questão da música ser atemporal, porque é isso que faz um álbum ser clássico, né? É quando você ouve ele independente da época e ele ainda soa condizente com o contexto que a gente tá, né? Aqui acaba sendo, entre aspas, mais assertivo falar de relacionamentos, porque eu acho que não tem um marco histórico que os relacionamentos mudem, né? Por mais que a gente debata cada vez mais sobre poligamia e afins, eu acho que essas coisas de relações entre pessoas sempre rodeiam assim as discussões, né? E aí tem essa coisa dos álbuns serem clássicos, porque toda vez que o Fleetwood Mac é sempre assim, né? Tipo, eles dão uma sumida e aí depois alguém acha isso perdido e volta de novo e fala, meu Deus, olha essa banda que da hora. E foi o que aconteceu com o TikTok, né? Tipo, eu lembro que era um vídeo aleatório de um cara andando de skate na rua, né? Ouvindo essa música. E a música, tipo, bombou, assim, foi pras mais tocadas de novo, sabe? Uma música de 77, em pleno 2021,
onde a gente tem milhões de músicas sendo lançadas todo dia, mas ela voltou a ser uma das mais ouvidas, porque é isso, você vai ouvir a música independente do ano que seja, ela vai soar atual. Então, um hit clássico se faz assim também, né? Exato. Voltando, né, à questão da produção do álbum, assim, a gente não tem muitos detalhes, assim, né, de ocorrências, assim, quando começou, se teve alguma tretosa, assim, porque eles escondem bastante, vocês não discutem muito. Eles só falam da atmosfera ruim, né, que tinha energia. Tem até uma outra coisa, um evento que eu acho interessante contar, é que o vinil, né, do álbum tem a capa, né, a capa principal, que é a Steve, né? Quem é o outro? É o Mickey, não é? Que tá junto com ela na capa. Eu acho que é o Mickey Fleet. Então. Aí tá essa capa, mas no verso tem umas fotos da banda toda, né, junta. E o fotógrafo disse que foi muito difícil tirar essa foto, porque tava todo mundo, tipo, tenso, assim, não queria ficar junto, Sim. Não queria ficar, tipo, um do lado do outro pra tirar foto. E aí tava muito difícil pra ele tirar uma foto legal, assim, que passasse uma energia, tava tudo muito desconfortável. E aí ele disse que teve um momento, não planejado, que o Lindsay abraçou... esqueci o nome dele, sem ser o Mick, o outro que terminou, como era o nome dele? Sumiu na minha cabeça. O John McVie. Isso, John McVie, isso. Que o Lindsay abraça o John McVie e aí a Christine vai lá e abraça a Stevie Nicks. E aí o Mickey fica lá assim de canto, assim, meio perdido. Sim. E aí ele vai lá e tira as fotos, essas fotos, e aí ele falou, nossa, essas fotos realmente passou. A Christine também fala, a Stevie Nicks também fala, que elas se juntaram muito, né? Elas ficaram muito amigas nessa época porque elas não conseguiam comunicar com os caras. E elas dividiam quarto, elas moravam juntas, assim. E o John e o Lindsay moravam juntos também, só o Mick que tava em outra situação, assim. Então, tipo, mostrou essa coisa, né, da Christine se apoiando com a Stevie Nicks, o John com o Lindsay e o Mickey meio aéreo, assim, perdido, lidando com a situação dele, assim, também, né? É quase quase um universo universitário, né? Tipo, cada um mora na sua rap, aí todo mundo se pega no rolê, e na vida eu sou o Mickey, que fica sozinho, jogado de canto, na maioria das situações. Nossa, total. Mas enfim, eu achei... Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem no Google as fotos do verso, do vinil, que é bem interessante ver, assim, eu procurei depois. No documentário também mostra essas fotos, então é bem legal, assim, ver, assim, dá pra sentir essa energia, né? Você tinha comentado que Dreams não era a sua música favorita, qual delas é? Fiquei curiosa pra saber. Então, a minha favorita é o The Chain. Amo. É o The Chain. Aliás, já entrando, que já tô falando do The Chain, ela é a música que teve um pitaco de todo mundo, né? Que todo mundo ajudou a construir. Eles falam assim que foi um trouxe uma ideia, aí o outro foi lá e colocou uma ideia, e aí transformou aquela música, né? Começou virando a música. Eu gosto muito dessa música porque ela tem uma energia, sabe? Que no final, que vai ficando muito louca, assim, todo mundo... A única coisa que eu fico chateada é que acaba muito rápido aquela loucura do final. Eu gosto muito de quando... Porque eles começam mais calminho, né, a música, e depois vai ficando mais... Eu queria mais aquela loucura, assim, que eu acho que traz essa energia do álbum, assim, a gente sabe? que é filha das Tramontina, né, a gente gosta de uma psicodelia, daí dura muito pouco. Sim, dura muito pouco. Mas aí a minha favorita é essa, The Chain. Eu gosto muito de Go Your Own Way, por conta dessa... É mais uma questão afetiva mesmo, né? Porque, como eu disse, eu tenho esse vinil de melhores hits, né? Que era do meu pai. Uhum. E as duas músicas que tem neles é Dreams e tem Go Your Own Way. Aí as outras são dos outros álbuns. E eu lembro que eu gostava muito, assim. Tipo, foi a primeira, assim, que eu me peguei de ouvir bastante. E eu acho que a minha favorita é ela. Mas eu gosto de Dreams também. E eu reconheço o sucesso dela. Merece o sucesso. Dreams é muito boa. Boa. Só não é a minha favorita. Mas exatamente. é o meu top 10. Ela vem depois. The Chain, Dreams,
E eu acho que a minha. Ah, não seria, eu não sei escolher um top. Aí escolher uma terceira eu já fico meio difícil, assim. Não sei fazer um ranking logo de cara, assim. É porque, tipo assim, eu não ligava muito pro Never Going Back Again, mas depois de descobrir os por trás da música, eu comecei a gostar mais dela, assim. Tem esse rolê também, né? Tipo, você ouve o álbum e aí você gosta dele. Só que aí depois você fica sabendo de tudo que aconteceu. Exato. E aí toma um outro contexto, né? Daí você vai entendendo as coisas, aí você vai percebendo o que o Lindsay falou pra Steve, o que a Steve respondeu. E aí toma uma outra proporção, né? É, então, aí tá. A gente já tá na parte da produção, já trouxe um pouquinho do contexto. Então vamos falar um pouquinho sobre o lançar, né? O parir do álbum. Eles lançaram o álbum, né? Quando foi? É de. 4 de fevereiro de 77. E o álbum foi um estouro, né? O álbum, tipo, vendeu muito. Ai, quantos eles venderam? Tem uma ideia? Podemos dar um Google aqui rapidão. Achei as informações. Aqui ele fala que foi um grande sucesso, né? Obviamente. Acho que é um dos 4 álbuns do Fleetwood Mac ou melhor, Dreams é uma das únicas músicas do Fleetwood Mac que chegou no primeiro lugar da Hot 100 da Billboard, porque foi uma das músicas mais tocadas. E o álbum em 1980, né? Foi o que? 3 anos depois do lançamento, ele já estava com 20 milhões de cópias. Ou melhor, 13 milhões de cópias. E em 87 chegou a 20 milhões de cópias. Então, assim, vendeu bastante. Nossa, até 87 eles estavam vendendo pra Exatamente. caralho. Porque, tipo, Mas 10 anos, 10 né? anos Eles depois o lançaram. álbum ainda estava vendendo, né? Porque também tinha muito disso, né? Na época, a durabilidade das músicas era muito maior do que hoje em dia, né? Então, era muito fácil você ter um álbum de 10 anos atrás ainda rendendo muita venda, né? Nossa, então eles fizeram muito sucesso. E aí foi com esse álbum que eles, tipo, estouraram mesmo, ficaram conhecidos, tanto nos Estados Unidos quanto fora, assim. E aí eles começaram a ganhar muita grana, né? E eles ainda estavam naquela situação, né? Porque aí agora, tipo, tava difícil se manter junto por causa das tretas, mas agora eles precisavam ficar junto porque eles agora entrou um momento de turnê, né? Tinha que fazer turnê, tinha que fazer show. Comecei a entrar no YouTube pra poder ver cenas do show. E é muito louco, assim, eles cantando as músicas, que é um pro outro. O Lindsay cantando a música pra Stevie Nicks, Stevie Nicks cantando a música pro Lindsay. E tem umas partes que eles ficam se olhando, assim, parecendo que eles estão, tipo, cantando ali em cima do palco, um pro outro, assim. Uhum. Por isso que eu falo que eu gosto muito da ambientação do álbum, porque eu fico pensando nisso, né? Imagina você tá lá no palco, aí tá o Lindsay tocando Dreams, que é tipo a resposta da Stevie Nicks pra ele. Aí ele vai lá fazer a basezinha de guitarra ali. Então assim, é a forma dele contribuir com a música pra também falar, tipo, tô ouvindo, mas não tô calada, sabe? Ouço críticas, mas também não fico quieta. Então, eu acho que a ambientação, tipo, tanto as letras, né, tem meio que esse debate de um conversando com o outro, mas acho que o instrumental das músicas também entra um pouco disso, né? Porque eu fico pensando como que a Christine entrou lá com os sintetizadores dela pra poder falar, como ela tava puta de ter largado o John, sabe? Então eu acho muito legal a ambientação por conta disso também. Sim. Sei lá, deve ter sido divertido, não sei. Eles se Sim. manteram por muito tempo, né? Quando eles desbandaram, foi nos anos 80, né? Foi. Daí logo depois eles começaram a lançar outros álbuns, né? Tipo, só que aí foi decaindo muito Sim. a crítica. O último álbum que eles lançaram que ainda teve uma boa recepção foi o Tangle in the Night, que é de 87, que foi o de 10 anos depois Sim. do Rumors. E eles deram um desband em 95, que eles lançaram Time, que é, foi pessimamente recebido pela crítica. E eu cheguei até a assistir um documentário, que eu não vou lembrar o nome agora porque eu sou péssimo com isso, mas que falava sobre eles tentaram fazer um comeback em 2003. E aí esse documentário era sobre esse comeback. Só que o comeback já era bem desfalcado. A Christine, tipo, eles tentaram se reunir, meio que estavam conversando ali, né? Tipo, cada um seguindo sua vida. E eles falaram, e se a gente voltasse trocentos anos depois e fizesse um novo trabalho? Aí eles chamaram a galera, mas a Christine, por exemplo, não aceitou o convite. E aí eles lançaram esse álbum, mas o álbum também não vingou muito, né?
porque... O documentário é o nome do álbum, é Destiny Rules. Isso, Destiny O nome Rules, do isso. documentário. Uhum. Exatamente. Tem no YouTube, gente. Exatamente. Tem no YouTube. Mas não tem mas não é legendado, só pra quem sabe inglês Só pra mesmo. quem tá com o Fisk em dia, mas É. recomendo assistir. Mas é aquela coisa também, né? Ele fala mais sobre o processo criativo desse reencontro deles do que sobre a carreira deles em si, né? Então, tipo, se você quiser saber sobre as fofocas de bastidores, é mais legal você ver o episódio do Rumors do Classic Albums do que... Mas então, voltando ao meu raciocínio que eu tava puxando antes, eles desbandaram em 95, então a produção do álbum foi em 76, eles estavam tetados, se odiando, querendo acabar com a banda, mas aí eles ficaram mais 20 anos juntos aí, fazendo shows e tudo mais, então eu acredito... não vou nem dizer que é o poder do dinheiro, assim, né? Também, né? Porque eles estão fazendo sucesso e ganham dinheiro pra caralho, né? Então, é um bom motivo pra continuar. Eles não vão desbandar no momento que eles começam a estourar, né? Mas eu acho que também eles começaram a se entender, acredito, né? Acho que viver uma forma de continuar, de lidar, fazer uma terapia. Não sei se não era muito comum naquela época fazer terapia, né? Mas... Não. Eu acho que é a questão do que você falou, sabe? É um pouco de tudo, assim. É meio que entendendo as coisas e também de você conciliar essa ideia, né? Tipo, tá dando dinheiro pra todo mundo, a gente tá ficando muito bem de vida por conta disso, então vamos aguentar mais um pouco. Porque também tem aquela questão, né? Tipo, eles tiveram os outros álbuns depois que não foram muito bem recebidos, mas como eles lançaram o Fleetwood Mac e depois lançaram Rumors, que foram duas aclamações mundiais da crítica, assim, acaba que viram a galera meio que tipo aceita, né? Qualquer merda que você lançar, a gente vai adorar porque vocês são fodão. Então, eles meio que aproveitaram também, né, desse período aí, né? Eu acho que a única pessoa assim que acabou fazendo mais sucessos assim, continuando foi Stevie Nicks, né, que depois que ela desbandou do Flatwood, acho que até antes, né, eu acho que os álbuns solos dela já deve ter saiu quando ela ainda tava no Flatwood, né? Não sei se ela começou após, mas a Stevie Nicks tem vários sucessos assim, Seven Wonders, né, que é a música que ela canta no American Story, que foi a música que eu conheci. É uma das músicas bem famosas, assim, dela, né? E que antes eu achava que era do Fleetwood Mac, você acredita? Porque tem essa... É tipo Legião Urbana e Renato Russo, né? Você nunca sabe Sim. qual que é da carreira solo e qual que é da banda. Eu achei que era do Fleetwood, tanto que eu fiquei procurando, assim. Falei, cadê? Qual álbum tá essa música? Aí depois eu descobri que é solo. Mas ela meio que se lançou depois, assim, tipo... Não depois do disband, mas, tipo, ela começou a carreira solo dela depois de ter entrado no Fleetwood Mac. Porque o primeiro álbum dela é de 81. O primeiro álbum solo. Então já tava no processo, assim, já, né? Tava fazendo os dois trabalhos, com a banda e o É. solo. É interessante. Mas enfim, vamos entrar. É que a gente já começou antes, né? A gente já começou a falar do que a gente achava do álbum, né? Mas, enfim, o que você gosta do álbum, assim, gata? O que é o seu parecer sobre o álbum? Então, eu acho que, de maneira geral, meio que repetindo de novo tudo que eu já disse, eu gosto muito dessa ambientação que ele cria, sabe? Primeiro que eu gosto de como ele soa atemporal, de você ouvir ele em qualquer momento. Ele soar atual ali. E eu gosto muito de como eles criam as ambientações das músicas, sabe? Tipo, tem as músicas mais agressivas, tem as músicas mais de você sentar e chorar sozinha na sala. E gosto muito de como eles usam os instrumentos para fazer essa criação do rolê. Tipo, eu gosto muito do refrão de Dreams, que na hora que a Stevie canta Thunder only happens when it's raining. Tipo, meio que entra um som da bateria que é como se fosse um trovão, sabe? E aí eu gosto dessa ideia do instrumental acompanhar a letra, assim, tipo... Que parece algo meio infantil, mas eu acho que quando você ouve, toma uma outra proporção, assim, eu acho que fica bem interessante. E, tipo, eu não gosto do álbum todo, tipo, não sou apaixonado por todas as faixas, mas eu acho que ele tem muitos marcos ali, muitas coisas muito boas. E ele, como uma obra completa, se vende muito bem, né? Sim, sim. Eu também não gosto do álbum completo. Tem umas músicas lá que, tipo, por exemplo, a Daddy é uma música assim que eu não gosto muito. Apesar de que depois eu descobri o por trás da música e eu achei mais interessante, mas ainda não é uma música que me pega. Porque eu não comentei, né, antes.
Mas a música foi feita pro Mickey. A música, porque ele era o único pai. É verdade, agora que veio a informação. A Christine e o John não têm filhos mesmo, porque o Mickey era o único pai da banda, o corno. O corno solitário. Então, tipo, sim, aí eu acho que é uma música que o. Ai, não sei quem foi que escreveu. Não foi. Foi o Lindsay que escreveu a música. Falando sobre essa coisa de ver ele como pai, essa experiência, assim. Porque o Mickey não escreve, né? Mas ele fez essa música pra ele, sabe? Aí eu achei legal, assim, essa homenagem pra ele e tudo mais. Mas ainda não é uma música que me pega muito, não. Eu escuto ela, assim, e passa. Mas o meu parecer, né, do que eu acho do álbum, eu gosto muito dessa vibe dos anos 70, assim. E eu acho que esse álbum é muito gostoso, assim, pra ouvir viajando, sabe? Tipo, batendo um vento no rosto, assim. Aí tá lá, você ouvindo a música, brisando, depois de fumar provavelmente. Ou chapadinha, assim, sabe? Tipo, nossa. A Mood é muito essa, né? Muito viagem reflexiva. Andando de bicicleta, uma coisa que eu adoro fazer é ouvir música andando de bicicleta. Aham. Não é muito indicado, né? Porque a gente tem que prestar atenção na rua, mas eu gosto Exatamente. muito. E aí, às vezes, tem uma. Aqui em Araraquara, tem um shopping, né? O Jaraguá, que ele fica. É uma subidona desgraçada. Pra você coisar. Mas aí na volta é uma descidona assim, ó. Você vai descendo que nem uma louca. Eu amo. Aí eu muitas vezes eu sempre colocava um álbum, uma música muito brisa. Que aí eu começava a ouvir enquanto eu tava descendo, assim, sabe? Ficava descendo lá, parado, assim, a bicicleta descendo e a música tocando no fone de ouvido, assim. Tipo, e já teve várias do Fleetwood Mac que eu coloquei pra poder ficar ouvindo. The Chain também, assim, é uma minha música que ela vem começando lentinha, assim, sabe? E aí é uma brisa, assim, eu entro numa brisa muito louca, assim, com o álbum. Com o repertório da banda toda, né, assim, também. Porque por mais que os outros álbuns sejam bem fraquinhos, assim, tem alguns álbuns que eu nunca ouvi. Eu acho que eu nunca vou ouvir aquelas. Mas dá pra fazer uma playlist, né, com as melhores Dá. músicas, assim, Dá super. e brisar bastante com a banda, assim, porque ela é muito gostosa mesmo, tem uma vibe muito boa. E os ao vivos também, quem quiser ver os ao vivos deles do show, é muito gostoso também os ao vivos deles, assim. Até melhor, tem uma energia, assim, porque fica todo mundo no palco, mas todo mundo tem uma presença, fica lá a Stevie Nicks com o pandeirinho dela batendo lá, batendo o pandeirinho, cantando e tal, é uma brisa bem gostosa. Tem muito dessa característica, né, das bandas dessa época, de que todo mundo prezava muito pelo ao vivo, né? Porque o que vendia na época era show, né? Então, o ao vivo acaba às vezes sendo até muito melhor do que o estúdio, né? E não o contrário, como a gente vê hoje em dia muito assim. Mas eu acho que é muito isso, assim. Se fosse pra escolher uma mood pro álbum, é viagens. Tipo, álbum para viajar quando você tá de ressaca moral, de ter feito alguma coisa, e aí você reflete sobre suas escolhas e aí fica ali ouvindo as músicas. Sim, sim. Bem, eu acho que é isso, né? Acho que a gente falou tudo que a gente queria falar. Acho que a gente não esqueceu nada. Se a gente esqueceu, alguém manda mensagem pra gente que a gente faz um. É isso. No próximo episódio. Reclama no saque. Reclama no saque. Eu acho que a gente já tá. Vamos pra parte final, né? Já dando os finais, assim. Bem, quero agradecer, né, já você, já fazendo um agradecimento por você ter topado participar desse projeto. Espero que dê frutos, as coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo mais e mais episódios. A gente vai entrar em mais assuntos. Aliás, a gente vai até perguntar, quem estiver ouvindo aqui, pode dar também um pitaquinho se vocês querem que a gente fale sobre alguma coisa. A gente meio que tá focando num álbum, na produção do álbum, mas eu acho que a gente também vai trazer outras discussões, assim, não necessariamente falando de banda, a gente pode falar também sobre indústria, falar sobre tipo VMA, falar sobre essas coisas. A gente não vai focar muito em falar sobre álbuns, assim. Essa só foi uma primeira ideia que a gente queria falar e espero que tenha sido legal, assim, de escutar. Eu acho que é isso, né? Tipo, o Rumors é um marco inicial desse quadro do podcast justamente por juntar as duas coisas que a gente gosta, que é fofoca e música, né? Então, a ideia dos próximos programas é pegar temas mais abrangentes, até pra gente não ficar só focado também num álbum só e falar
de movimentos da música que são semelhantes por conta de X, Y ou Z, assim. Então, vai ter muita lista, vai ter muitos comentários sobre lançamentos do ano, esses eventos grandes tipo Grammy, VMA e afins. E é isso. Eu agradeço de novo o convite, eu fiquei muito feliz com esse projeto. Espero que ele renda bastante, que a gente tenha bastante fofoca para falar. E é isso. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas redes sociais, mande pros amigos, pros namorados, crushes, família, mande pra todo mundo. Siga a gente nas redes sociais também. Aqui na descrição tá os arrobas do Instagram, Twitter. Siga lá e comentem também nas fotinhas lá o que acharam do episódio, o que gostaram, o que não gostaram, o que vocês querem ver no programa, o que vocês querem que a gente fale, que a gente vai estar bem aberto assim pra ouvir esse feedback, assim. Tanto que essa primeira temporada desse podcast é isso, é um teste, a gente tá jogando assim uma ideia que a gente vai melhorando. É um experimental ali, né? Exatamente. E aí a gente quer melhorar, quer falar mais assuntos, a gente vai trazer assuntos mais abrangentes também, então é isso, espero que vocês tenham gostado. É isso, compartilha bastante, porque nesse primeiro momento a gente precisa muito de divulgação. Exato. Positiva e negativa, falem bem, falem mal, mas falem da gente, até Exatamente. porque a moeda da internet é o engajamento, então mesmo que você não goste, compartilha e fala, essas duas loucas falando umas coisas que elas nem sabem, mas compartilha. Elas nem sabem sobre música. Nem sabe nada, não tem formação. Não tem formação em jornalismo, não estudaram música e estão aí falando sobre música. Fica achando. Se achando as duas falando. Ai, pode falar, gente. Pode xingar a gente, eu adoro. Pode xingar que a gente vai ligar o zero foda-se, mas a gente vai filtrar as sugestões para os próximos episódios e o resto a gente manda pro saque. Exatamente. Às vezes a reclamação também não vai ser respondida, porque também a gente não é obrigada. Mas é isso. É isso, gente. Beijinhos. Beijo, eu dando tchau como se todo mundo estivesse vendo, mas é isso. Mas é isso, agora vocês vão ficar com esse encerramento, com a musiquinha da Maya Caos, que criou pra esse podcast. Então bora que bora. Bora que bora nada, né? Tchau, gente, só isso. Até a próxima. Até mais, beijos.